Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2017 estudando nas revistas da CPAD com o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente poderá vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título Paciência, evitando as dissensões. Nós temos aí como texto áudio a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, que diz: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E a verdade prática diz: a paciência, como fruto do Espírito, é um antídoto contra a ansiedade e as dissensões. Então nós vemos aí que quando chegam as tribulações, os problemas, a pessoa, querendo ou não, vai ter que desenvolver a paciência. Porque se a pessoa se desesperar, isso não vai adiantar nada. Então ela tem que calmamente, pacientemente, longanimamente esperar que esta tribulação, esta aflição, esses problemas passem, ou pelo menos sejam aliviados. Se nós confiarmos em Deus, entregarmos a Deus, a Bíblia diz o quê? Lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, preocupações. Então, por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então, isso nós temos que fazer. Eu tenho aprendido na prática isso. Então, a gente vai ficando mais paciente. Ainda sou muito impaciente, mas a gente vai aprendendo. Estamos aí há 10 meses desempregados, então a gente tem que crescer nisso, nessa paciência, porque a paciência ela é desenvolvida mais em nosso ser exatamente quando nós mais precisamos dela. Então, quando vem os problemas, quando vem a ansiedade, a preocupação, aí é que é necessária a paciência. Então, ela precisa estar presente. Sempre que necessário, a qualidade do fruto do Espírito que está em nós, ela aparecerá de acordo com a necessidade. Então, ela está pronta, está dentro do fruto do Espírito que está em nós. Vamos dizer que esse fruto do Espírito é o amor de Deus que se manifesta nessas 9 qualidades que estão no fruto do Espírito. Então, na hora que é necessário uma qualidade fluir, então essa qualidade vai entrar em atividade. Então nós temos que estar em comunhão plena com o Espírito Santo, nos deixarmos nas mãos do Espírito Santo, nos entregarmos totalmente a Ele, porque à medida que for necessário, então, essa qualidade aparecerá e o problema será amenizado ou terminará. Nós devemos saber que o fruto do Espírito é um único fruto e esse fruto tem dentro dele 9 qualidades. Dentre essas qualidades está então a paciência. Nós sabemos que a primeira, aí o amor, vimos aí a alegria, Então já vamos andando dentro dessas qualidades. O amor foi deixado por último. Nós vimos aí 3 qualidades que aparecem no nosso relacionamento com Deus. Agora estamos vendo 3 qualidades que aparecem principalmente no nosso relacionamento aí com o nosso irmão, com o nosso próximo. Então nós vamos vendo aí, vamos estudando devagarinho sobre isso, até que nós aprendamos tudo sobre aí o fruto do Espírito, Aprendamos aí sobre as obras da carne. Vamos ver que as obras da carne se contrapõem, combatem, para que o fruto do Espírito não se manifeste, para que as qualidades não apareçam. Então nós temos que ir lutando, vencendo e deixando que as qualidades do fruto do Espírito apareçam
e que as obras da carne sejam vencidas. Então, nesta lição, nós vamos ver aí que a paciência ou longanimidade, sempre que você vê essa palavra paciência, você pode colocar também no lugar a longanimidade. Então, seria como pegar aí um dinamite e vai explodir uma pedreira, né? Você está perto da explosão, então o que você faz? Você coloca ali um fio na dinamite, bem longo, porque você vai acender esse pavio, esse fio, e você tem que ficar bem longe. Então tem que dar tempo de você sair dali de perto e ir para um lugar escondido, né, atrás de uma grande pedra, por exemplo, para que você espere explodir. Agora, essa palavra paciência, longanimidade, ela é interessante, que ela não espera a explosão. Na verdade, ela vai ter o fio tão longo que o fogo vai começar a queimar na ponta e vai, e nunca vai chegar lá na dinamite para explodir. Então você vai ter aí um total controle sobre você mesmo para que nunca exploda, nunca chegue ao final esse fogo e consiga atingir a dinamite. Então, longanimidade, longo, né? Esse fio muito longo. Então você vai sempre evitar a dissensão, a separação, a briga, a discussão, né? Temos que fazer isso. É dificílimo, é dificílimo. Para alguns é mais fácil, porque ele já nasceu com esse tipo de personalidade. Ele é calmo, tranquilo, né? Já outros não. Deus, nós já falamos sobre isso, ele muda o nosso caráter, mas nossa maneira, né? Aquela coisa que a gente nasce com aquele temperamento, vamos chamar assim. Então, nós temos que saber que nós temos esse temperamento e vamos aprendendo, então, a dominar esse temperamento. Nós vamos aprendendo, então, a sermos controlados, movidos, direcionados pelo Espírito Santo e vamos, então, tentando de todas as maneiras vencer o nosso temperamento para que esse temperamento não prejudique o nosso relacionamento com Deus, nem o nosso relacionamento com as pessoas. E também existe um relacionamento conosco mesmo, e nós vamos ver aí mais para frente. Mas essa paciência, longanimidade, também tem a ver conosco, porque a ansiedade é um mal que tem atingido a muitas pessoas, e essa ansiedade é exatamente a falta de paciência, a falta de longanimidade, a falta de esperar passar a tribulação, a angústia, a aflição. Então a ansiedade ela deve ser dominada a todo custo, e ela é dominada se nós nos deixarmos dominar pelo Espírito Santo, se nós confiarmos, tivermos fé em Deus. Nós queremos testificar aqui de nossa ida agora em São Paulo. Nós estivemos ali na Vila Santa Maria, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Perus, lá na rua Professor Dário Ribeiro, 173, ali Vila Santa Maria. Estivemos também em outra congregação deles, na sexta-feira à noite, mas no sábado, no domingo e na segunda-feira estivemos ali então na rua Professor Dário Ribeiro, ali 173, Vila Santa Maria. Ali Deus fez maravilhas. Foram 51 almas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Foi uma maravilha. Jesus salvou muita gente. Também ali 253 pessoas, nessas duas congregações, 253 pessoas foram curadas por Jesus. Você pode ver vídeos aí, principalmente no Facebook, você pode entrar lá e ver. Não é só ouvir falar, mas você pode ver que realmente as pessoas testificaram. Eu gosto de orar e colocar a pessoa no microfone ali para dar o testemunho já. Então você vai ver que não é só uma coisa de orou e as pessoas levantaram a mão dizendo que foi curado. Não, as pessoas foram curadas, eu oro de pessoa por pessoa e a pessoa já deu testemunho dizendo que eu fui curado. Tinha isso, Jesus me curou aqui agora. Então você vai ver que maravilha.
Também 15 pessoas foram libertas, inclusive uma possessão maligna. Uma mulher ficou possuída de demônios, dizendo que ia matar os crentes, não sei o quê. E Jesus libertou aquela mulher. Então, olha que coisa maravilhosa. Nos convide, nós estamos à disposição de você, da sua igreja. Nos convide e nós estaremos aí também em sua igreja, ministrando a palavra de Deus. Eu faço palestras de escola bíblica dominical, para professores, superintendentes, para obreiros, para todos interessados, né, em geral. Fazemos palestras sobre família, fazemos para jovens, para idosos, para casais. Fazemos palestras sobre missões, fazemos palestras sobre evangelismo, fazemos palestras sobre aí, avivamentos, dons do Espírito Santo. Então você nos convide, palestra, temos feito muito escola de obreiros. Isso pode mudar totalmente a sua igreja, isso pode mudar totalmente a sua escola bíblica dominical. Imagine um fim de semana onde Jesus salva 51 pessoas e cura 253 pessoas, liberta 15 pessoas. Imagine, essa congregação nunca mais vai ser a mesma. As pessoas vão ter o desejo agora de fazer a obra de Deus, de ganhar almas, né? De ser instrumentos nas mãos de Deus, usados para curar as pessoas, para milagres. Imagine, isso vai mudar completamente a congregação. Então, nos convide, estaremos aí, estamos à disposição. Deus nos chamou para fazer isso, para estar nas congregações, fazendo exatamente isso. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11, que diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós vimos aqui que Tiago fala da paciência, e ele diz primeiro da paciência do lavrador. Imagine, ele tem que ali cuidar da terra, arar, depois ele vai plantar, aí vai ter o período, né? Tem as chuvas, ele tem que ficar ali torcendo, esperando para que chova, e que chova a quantidade necessária, né? São as primeiras chuvas. Depois, antes de colher, ali em cima da colheita, lá vem mais chuva. Então, são as últimas chuvas. E se essa chuva for demais, estraga a colheita, e se for de menos, estraga também. Imagine. Então, ele fica dependente totalmente de Deus. Porque ele precisa plantar, mas quem vai dar o crescimento? Quem vai dar o sol? Quem vai dar a chuva? Tudo dentro certinho do que precisa. Vai ser exatamente Deus. Então ele tem que esperar com paciência, com fé, esperar que Deus cuide, controle tudo direitinho, para que ele tenha uma boa colheita. Então ele fala em relação também à nossa paciência para esperarmos a vinda do Senhor. Às vezes a pessoa fala, Deus vai demorar a mandar Jesus, vai demorar Jesus vir buscar. E acaba as pessoas até desistindo de esperar. Mas a nossa vida é tão curta, aí máximo 90, 100 anos, chegando máximo aí a 120, é pouco tempo demais que nós vivemos aqui na Terra. Então espere mais um pouquinho, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir, vai nos buscar. Pode não ter vindo nas gerações passadas, mas tudo indica, os sinais, né, as coisas que estão acontecendo, tudo indica que Ele está chegando. Então, tenha um pouquinho mais de paciência, espere que Ele está chegando. E Tiago chama atenção para nós evitarmos, né? É uma coisa tremenda isso. As pessoas vivem falando mal uns dos outros. Só enxergam as coisas ruins nas pessoas. Veja bem, você pode ver toda a igreja onde eu vou pregar, vou ensinar,
Eu sempre estou falando bem da nossa igreja, das pessoas que dirigem nossa igreja. Pode procurar. Porque a nossa igreja é uma bênção. Nossa igreja Imperatriz tem aí 5 pessoas que estão na liderança geral do Brasil, dos departamentos. É uma igreja modelo. Uma igreja com mais de 40 mil pessoas, uma sede que cabe aí 12 mil pessoas. Uma igreja que tem um trabalho evangelístico maravilhoso, ganha muitas almas, né? Uma igreja que tem um departamento forte de família, um departamento de visita nos lares, um departamento aí muito grande de escola bíblica dominical. Então tudo funcionando corretamente, muita oração, jejum, estudo da palavra de Deus. Então uma igreja que está desenvolvendo, uma igreja maravilhosa, com a liderança fabulosa do pastor Raul Cavalcante Batista, né? Então uma igreja que cresce muito, uma igreja missionária, o segredo exatamente é isso, uma igreja missionária com quase aí 600 missionários. Então uma igreja onde Deus está trabalhando maravilhosamente. E sempre a gente tem que elogiar, tem que falar dessas bênçãos que Deus tem feito através de cada um de nós na cidade Imperatriz, da Igreja Assembleia de Deus Imperatriz, do Ministério Comadésima. Então falemos bem da nossa liderança, falemos bem da nossa igreja, falemos bem dos nossos irmãos e vamos fazer com que essa obra cada dia cresça mais, que nós possamos também sermos cada dia mais usados por Deus. Nós temos que ver aí o exemplo dos profetas, né? Quanto sofrimento, quanta perseguição tiveram, mas não deixaram de falar a palavra que Deus mandou. Um grande exemplo disso aí, o Jeremias, como sofreu, julgado em cavernas, em poços, veja bem, aprisionado, sofreu muito. Profetas que foram aí apedrejados, profetas que foram perseguidos de toda maneira, mas não deixaram de falar a palavra de Deus. Sofreram muito, mas foram pacientes. Eles poderiam dizer, não vou mais pregar, não vou mais transmitir nada que Deus fala, que eu estou sofrendo, Deus não está me protegendo disso, está me deixando sofrer, está me deixando apanhar. Imagine quantas surras o apóstolo Paulo levou, foi dado até como morto. Olha só, isso é paciência, né? Isso é longanimidade. A gente não vê falar que eles brigaram com alguém, mataram alguém, bateram em alguém, não. Eles foram pacientes, passaram pelas perseguições, pelas aflições e venceram. E o maior exemplo nós temos aí o Jó, né? O Jó que perdeu todas as suas posses ali, ainda ficou doente, à beira da morte. Então sofreu todo tipo de tribulação, de angústia, de aflição e sempre paciente, sempre esperando e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Ele não conhecia Deus, embora servisse a Deus, embora cresça em Deus, mas ele não tinha um contato íntimo com Deus, mas através dessa angústia, dessa aflição, dessa tribulação, por causa de passar por esse problema, ele conheceu. Ele diz, eu conhecia de ouvir falar, agora não, eu conheço pessoalmente, agora eu conheço face a face. Então, veja só, não queremos dizer para você que, você está doente, Deus está fazendo isso para você conhecer a Deus. Não, Jesus agora já morreu na cruz em nosso lugar, ele levou sobre ele nossas doenças, enfermidades. Então você está doente, está enfermo, não vai dizer, não, eu sou como Jó, Deus que mandou. Nada disso. Faça isso não. Jesus não tinha morrido na cruz no lugar de Jó, nem tinha levado ainda seus pecados e enfermidades sobre ele. Então nossa situação é diferente. Então, sempre que você estiver doente, enfermo, ore, peça a Deus para lhe curar, procure alguém que Deus usa para curar as pessoas. Deus tem aí em toda cidade, todo lugar, Deus tem alguém que Ele usa para curar as pessoas. Vá lá, por isso que as pessoas têm dons, só para você ser abençoado por Deus. Olha lá, Pedro, as pessoas vinham de várias cidades, todo mundo vinha.
Olha, Pedro é usado por Deus. Ninguém idolatrou Pedro, ninguém se ajoelhou, beijou Pedro, ninguém chamou Pedro de Deus, nem fez imagem de Pedro naquela época. Ninguém fez isso. As pessoas vinham porque sabiam que Pedro estava sendo usado por Deus. Era Jesus curando as pessoas, através do poder do Espírito Santo, que estava morando em Pedro. O Espírito Santo que antes estava ali em Jesus, quando Jesus estava aqui na terra como homem, era o mesmo Espírito Santo que estava agora em Pedro. É o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então o poder para a cura está dentro de nós, o Espírito Santo que está dentro de nós. Então você vê a pessoa sendo usada, vá lá. Deus vai te curar. Isso é maravilhoso. Veja aí Paulo, lá na escola, em Éfeso, né? Do tirano lá, ele ficou na escola, e ali diz que Deus fez tremendos milagres. Até os lenços e aventais de Paulo eram levados aos enfermos e eles eram curados. Pedro, a sombra de Pedro até que passava sobre a pessoa era curada. Veja lá na ilha, depois do naufrágio, aí, curou aquele homem de desinteria e todos da ilha vinham onde Paulo estava. Ele não deixou de ser prisioneiro, nem deixou de ser levado prisioneiro em Roma, mas era instrumento de Deus para a cura das pessoas. Todos da ilha vinham e eram curados. Então você aprenda isso. Deus tem pessoas que Ele usa para benefício das outras pessoas. Pessoas que vivem para abençoar as pessoas. Pessoas que vivem em jejum, em oração, consagração a Deus, estudando a palavra de Deus. São instrumentos de Deus para que você seja abençoado. Então nós vemos o sofrimento de Jó, a paciência que ele teve, a fé que ele teve e o resultado de tudo isso, nós vimos que Deus o abençoou grandissimamente. Então, sejamos pacientes, esperemos no Senhor, acreditemos, tenhamos fé e Deus está conosco todo o tempo, vai nos ajudar. Na lição de hoje nós temos aí a primeira parte, paciência, ato de resistência à ansiedade. Tópico 1, a paciência como fruto do Espírito. Tópico 2, a paciência e a ansiedade. Tópico 3, Jó, exemplo de paciência em meio à dor. Na parte 2 nós temos dissensões, resultado da impaciência. Tópico 1, exemplos bíblicos de impaciência. Tópico 2, deixe de lado toda a dissensão. Tópico 3, evitando o partidarismo. Na parte 3 nós temos paciência, prova de espiritualidade e maturidade cristã. Temos aí tópico 1, pacientes até a volta de Jesus. Tópico 2, quando a paciência é provada. Tópico 3, maturidade cristã. Na introdução, então, nós temos aí o seguinte: a impaciência é uma das características da vida moderna. As pessoas a cada dia estão mais ansiosas, o que contribui para o aumento das dissensões. Basta ler os noticiários para vermos casos de brigas e confusões. Muitos desses casos acabam em tragédia e famílias destruídas. Por isso, podemos de imediato perceber a relevância da lição de hoje para os nossos dias. Estudaremos a respeito da paciência como fruto do Espírito e as dissensões como obra da carne. Então nós temos visto aí quantas brigas, quantas discussões, quantas divisões, né? Quantas inimizades têm surgido por aí. Então, dentro da igreja nós temos visto muito, né? Os casais que se separam, filhos brigados com os pais, né? Obreiros, né? Brigados e muitas vezes a igreja se divide. Então, dentro da igreja nós temos visto muito isso. E temos visto o crescimento também dessa ansiedade, as pessoas muito ansiosas, muito preocupadas, exageradamente preocupadas, né? Então, temos que saber que a paciência, ela vem como resultado do contato com Deus. O que a gente faz na hora desses problemas, tribulações? A gente se aproxima mais de Deus. Tem gente que quando vai passar por um problema, alguma coisa, faz é se afastar de Deus, para até de se congregar. E aí, aquele que era um probleminha vira um problemão. Aquele que era aí uma aflição passa a ser uma grande tribulação naquela vida. Não podemos fazer isso. Então você tem que correr para Deus, Ele que tem a solução, Ele está no controle de todas as coisas. Então busque em Deus a solução. Pois a palavra de Deus diz bem claro, olha, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. É assim que faz.
ore a Bíblia, acredite na Bíblia, na palavra de Deus. Então temos visto aí quanta falta de paciência e por causa disso quantas dissensões, né? É o que nós vamos estudar hoje. A paciência que vem da comunhão com o Espírito Santo, né? Que é uma qualidade que está no fruto do Espírito. E vimos aí as dissensões. Vamos ver aí mais sobre a dissensão, que é exatamente essa briga, essa separação causada exatamente pela falta de paciência, né? Falta de paciência com Deus, falta de paciência com as pessoas. Então acaba essa divisão. Tanto pode afastar você de Deus, como pode afastar você das pessoas. E aí, quando você está afastado das pessoas, como é que você vai poder orar por elas? Como é que você vai poder abençoar essas pessoas? Como é que você vai ser abençoado também por essas pessoas? Aí fica difícil. Então você vai pregar para alguém, por exemplo, e você faz discutir com a pessoa, aí a barreira é feita, você não ganha aquela alma, né? As pessoas enxergam os defeitos e começam a acusar a pessoa, às vezes até vê uma casa, tem lá uma imagem, você fala da imagem, chama a pessoa de idólatra. Essa pessoa você não vai ganhar para Jesus. Então nós temos que levar o amor de Deus, temos que pregar o Evangelho, que vai fazer com que essa pessoa conheça Jesus. Conheceu Jesus, pronto, essa pessoa estará liberta de todas as coisas, de todos os males. Então, parte 1, paciência, ato de resistência à ansiedade. Tópico 1, a paciência como fruto do Espírito. Tópico 2, a paciência e a ansiedade. Tópico 3, Jó, exemplo de paciência e meio à dor. Tópico 1, então, a paciência como fruto do Espírito. O termo paciência no grego você vê aí, ó, esse grego transliterado, aí, macrotomia. A palavra se lê assim, ó, macrosâmia, que indica exatamente paciência, longanimidade, tolerância, constância, firmeza, perseverança, lentidão em punir pecados, né? E no caso do Jó, nós vamos ver aí que indica o quê? No Novo Testamento, essa característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É uma estabilidade, uma constância, uma tolerância. Então é pacientemente, firmemente, paciente que espera por alguém ou algo lealmente. É alguém que persiste com paciência, constância e perseverança. Então essa palavra, ela significa longanimidade, perseverança e firmeza, como está em Hebreus 12:1. A paciência, fruto do Espírito, nos habilita a suportar as provações e nos leva a ser complacentes com as falhas dos outros. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão a cada dia mais ansiosas, mas os que têm esse aspecto do fruto sabem esperar em Deus com tranquilidade, como está em Salmos 41. Nosso maior exemplo de paciência está em Deus. Ele é longânimo para com os homens, esperando que ninguém se perca. 2 de Pedro 3:9. Moisés, ao ter um encontro com o Senhor, no Monte Sinai, declarou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34:6. Então sempre o nosso maior exemplo é exatamente Deus. E Jesus diz para nós: aprendei de mim. Olha só, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então o segredo é olhar para Jesus. Em todas as coisas, ele é exemplo, né? Veja bem que Jesus passou por quantas coisas, quanto sofrimento. Bateram, né? Fizeram de tudo, pregaram na cruz, e ele pacientemente sofreu tudo aquilo. E calado. Veja bem que paciência. Jesus é um exemplo maravilhoso para nós. Sofreu tudo ali calado, em nosso lugar. Veja só. Ele poderia matar aquelas pessoas em 1 segundo. Olha só que paciência. Porque às vezes nós sofremos porque não temos condição até de revidar. E às vezes o nosso desejo é de revidar quando alguém fala mal ou faz alguma coisa contra nós. Mas devido a gente não ter uma arma na hora, ou não ter força física na hora, a gente não reage, né? Então aí
Não foi nem a sua paciência, foi a sua incapacidade de fazer o que desejou fazer. Mas Jesus poderia fazer, ele poderia matar todas aquelas pessoas. Mas ele sofreu pacientemente para que nós pudéssemos ser salvos. Nós vemos na vida de Paulo o sofrimento pelo qual ele passou, né? Nunca revidou, e quanto benefício ele trouxe a todos nós. Se ele tivesse perdido a paciência, ele teria morrido muito mais cedo, não teria escrito essas cartas maravilhosas, né, que o Espírito Santo usou para escrever para nós. Então, faça isso, seja paciente, porque nós servimos a um Deus que é paciente, é longânimo. Ele vê o nosso pecado e vai nos tolerando. Imagine o Espírito Santo dentro de nós, que sabe os nossos pensamentos, nossas intenções. Veja, se todo dia, se fosse um de nós, não teria matado nós mesmos. Se você analisar o que você pensa, o que você deseja fazer. Mas ele pacientemente está dentro de nós, aguardando, tentando de todas as maneiras nos dominar, nos guiar, nos conduzir para fazermos a obra de Deus. Imagine. Então sejamos pacientes. No tópico 2, então, a paciência e a ansiedade. Muitos cristãos vivem sofrendo por antecipação, pois se esquecem do que Jesus nos ordenou. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Mateus 6,25. A ansiedade é uma perturbação interior causada pela incerteza, pelo medo. Ela gera angústia e sofrimento, porém Deus não quer que seus filhos vivam com o coração perturbado, ansioso. João 14,1. A paciência, fruto do Espírito, nos ajuda a enfrentar as lutas e os sofrimentos da vida sem desanimar. Os sofrimentos não são para nos destruir, mas servem para nos lapidar, para nos tornar mais pacientes e perseverantes. Hebreus 12, 7-11. Precisamos aprender a esperar com paciência e tranquilidade em Deus, tendo a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28. Lancemos diante do Senhor tudo aquilo que nos aflige, pois Ele é bom e tem cuidado de nós. 1 de Pedro 5, 7. Então olha só, o que a palavra preocupação significa? Ocupar-se antes da hora. Isso é ansiedade. Então a pessoa vai viajar, fica muito ansioso. Por quê? Porque já está se preocupando com a viagem antes de viajar. Então, quando vai viajar, já está aí a 1000 por hora, né, no pensamento. Por quê? Se preocupou muito antes de estar lá viajando. Ao invés de entregar a Deus aquela viagem, consultar a Deus se era para fazer a viagem. Porque quando você consulta a Deus primeiro e Deus diz vai, pronto, você está tranquilo, está em paz. Vai pacientemente fazer tudo aquilo que Deus está no controle. Então é falta de fé, ansiedade, é falta de paciência. Então não podemos nos preocupar antes da hora. A Bíblia diz o quê? Já basta a cada dia o seu mal. Então a gente já fica super ansioso quando vai fazer qualquer coisa, quando vai fazer um negócio, né? Mas olha bem, se você consultar a Deus e Deus mandar você fazer qualquer coisa, pronto, fique tranquilo, pronto, fique em paz, pacientemente aguarde, as coisas vão acontecer na hora certa, no dia certo, do jeito de Deus, não se preocupe. Jesus disse, a preocupação aí, a impaciência, não vai melhorar nada para você. Você não vai acrescentar nem um fio de cabelo na sua cabeça. E Jesus disse, não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Deixa Deus cuidar. Se Ele cuida lá do passarinho, o passarinho tem enxada nas costas para fazer a comida para ele. Capinar, plantar, não precisa. Deus dá para ele a comida. Veja lá os lírios do campo. A roupa mais bonita do que de Salomão. Trabalharam, fizeram alguma coisa para ter aquela roupa? Não, Deus que deu. Se Deus cuida de passarinho, cuida de planta, imagine de nós. Imagine seus filhos. Então não fique ansioso, não fique preocupado com o dia de amanhã. Ah, que o Brasil está passando por uma crise, não sei o quê. Não se preocupe, Deus está no controle. Entrega
a Ele o teu caminho aí, os teus problemas. Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando. Então lembre-se, não fique segurando aí o seu problema e dizendo, eu tenho um problema difícil, impossível de resolver. Não, a Bíblia diz o quê? Lançando sobre Ele, lance, deixa Deus resolver. Diga, Senhor, eu não consigo resolver, aqui está, ajuda, está aqui. Eu vou confiar inteiramente no Senhor e vou esperar pacientemente pela solução. É assim que faz. Confia no Senhor, entrega a Ele o teu problema, lança sobre Ele a sua ansiedade, a sua preocupação e Ele vai trazer a solução. No tópico 3, Jó é exemplo de paciência em meio à dor. Jó é um exemplo de paciência, fé e persistência diante das tribulações. Ele perdeu em um único dia seus filhos, seus bens e sua saúde, mas não perdeu sua fé em Deus. Em meio à dor de tão grandes perdas, ele declarou, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25. A fé que Jó tinha em Deus o levou a esperar com paciência pelo socorro divino. Se você está enfrentando alguma situação adversa, tenha fé. Não perca sua paciência e em tudo dê graças, pois neste mundo tudo é passageiro, até mesmo as aflições. 1 Tessalonicenses 5,18. Então veja bem, um grande exemplo para nós de paciência é a paciência de Jó. Então Jó é conhecido como o homem mais paciente, da Bíblia. É claro, depois de Jesus. Mas olha que paciência, sofreu num dia só, imagine, um homem muito rico, próspero realmente, na parte financeira, espiritualmente era um homem que acreditava em Deus, estava buscando a Deus sempre, orando, e num dia só ele perder toda a sua fortuna, perder todos os seus filhos, num dia só, e ainda perder a saúde, e ainda por cima a mulher vendo aquele sofrimento, angustiada, desesperada já, ela não tinha paciência. E ela vendo aquela paciência do Jó, ela se desesperou e disse, abandone teu Deus e morre. Imagine. E tem muita gente que fala mal da mulher do Jó, mas será que você suportaria? Será? Porque até a paciência dos outros causa impaciência em nós. Aquela mulher estava desesperada. Imagine você perder no mesmo dia todos os seus filhos, toda a sua fortuna e ainda o seu cônjuge de repente adoecer de uma doença que você está vendo que vai morrer. Imagine, você suportaria? Você teria essa paciência? Então não culpe a mulher, porque aquela mulher foi uma bênção para Jó. Apesar de tudo, ela estava ali todo o tempo do lado de Jó. Veja bem, ela não fez como muitas pessoas fazem. Aí o seu cônjuge adoece, abandona o cônjuge, trai o cônjuge. Então, veja, ela permaneceu lá. Todo o tempo ela esteve lá com Jó, não abandonou Jó não. E tem outra coisa, Deus não usou outra mulher não. Deus usou aquela própria mulher ali para trazer os filhos melhores do que os anteriores para Jó. Foi a mesma mulher, viu? Então, veja só, Jó foi tremendamente abençoado depois, porque foi fiel a Deus, foi paciente, esperou todo o tempo, sempre acreditando que Deus traria solução. E Deus trouxe. E a solução foi 2 vezes melhor do que Jó esperava. Então, na parte 2 temos dissensões, resultado da impaciência. Tópico 1, exemplos bíblicos de impaciência. Tópico 2, deixe de lado toda dissensão. Tópico 3, evitando o partidarismo. Então, tópico 1, exemplos bíblicos de impaciência. A falta de paciência sempre é perigosa, pois nos faz tomar atitudes erradas e a falar o que não devemos. Na Bíblia encontramos exemplos de pessoas que foram extremamente pacientes e impacientes. A primeira da lista é Sara. Devido à sua esterilidade e idade avançada, era tomada pela impaciência e decide agir por conta própria, oferecendo sua escrava Agar a Abraão, para que ele tivesse um filho com a escrava. Gênesis 16, de 1 a 4.
Esperar com paciência até que as promessas de Deus se cumpram não é fácil. Por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo, a fim de que não venhamos a tomar decisões por nossa conta. Efésios 5,18. Então, o primeiro exemplo aí, Sara. Deus havia feito a promessa a Abraão, que antes era Abrão, né? Sara era Sarai, a Sara era estéril. Então, Deus prometeu que lhes daria o filho. Mas Sara, na sua impaciência, né? E também na sua incredulidade, ela não soube esperar. E arranjou então uma providência, um meio para resolver a situação independente de Deus. Então a maioria das pessoas fazem isso. Então a pessoa está desempregada. O que ela faz? Ao invés dela esperar em Deus um bom emprego, um emprego digno, o que ela faz? Ela, a primeira oportunidade de trabalho que tem, ela pega, mesmo que esse trabalho seja contrário à sua fé. Quantas pessoas estão aí trabalhando com coisas, né, proibidas, coisas contra a lei, porque pegaram o primeiro emprego que apareceu, desesperados, não esperaram em Deus, não tiveram paciência. Então tome cuidado, espere em Deus, seja fiel a Deus, e Ele vai providenciar para você um meio para o seu sustento. Não se desespere. Você tem uma empresa, a empresa está passando por dificuldades, não se desespere. Cuidado, não entre por caminhos tortuosos, não comece a fazer falcatruas, coisas erradas para manter a empresa, porque isso não vai agradar a Deus. Então tome cuidado, seja paciente, Deus está vendo e Ele vai te ajudar. Espere mais um pouquinho só. Outro episódio de impaciência que serve de lição para nós é o caso de Saul. O Senhor havia ordenado que ele ficasse em Gilgal até a chegada de Samuel. 1 Samuel 13, 1 a 9. Saul esperou durante 7 dias, mas depois perdeu a paciência e ofereceu ele mesmo os holocaustos. Essa era uma tarefa exclusiva dos sacerdotes, como está em Hebreus 9, 7. O texto bíblico afirma que, acabando ele de oferecer sacrifício, Samuel chegou. 1 Samuel 13, 10. A impaciência de Saul e a sua desobediência o levaram a perder o trono e a alma. 1 Samuel 13, de 11 a 14. Então, olha só, aqui agora fala de uma coisa que é pertencente o quê? À igreja, né? A liderança da igreja principalmente. Olha só, muitas vezes você, devido à falta de paciência, acaba fazendo alguma coisa contrária até à palavra de Deus. Então você cuida aí das finanças da igreja, né? E de repente você se desespera, não tem paciência e acaba tirando o dinheiro da igreja para usar na sua vida particular. Um dinheiro que deveria ser usado na obra de Deus. Imagine, falta de paciência, de fé. E aí você pode até perder a sua salvação por causa disso. Imagine se você morrer hoje nessa situação. Então você tirou um dinheiro que não lhe pertence, olha aí. Isso é preocupante. Quantos estão pegando o dinheiro da igreja e investindo em suas casas, seus carros, né? Uma fazenda, um sítio. Esse dinheiro era para ser empregado na evangelização. Era para ser empregado aí em abrir igrejas, né? Em divulgar o evangelho. Aí você está pegando esse dinheiro e usando em benefício próprio. Olha só. Está acontecendo muito. E, vamos dizer, 99% das igrejas estão vivendo como se a igreja fosse um fim em si mesmo. Todo o dinheiro que entra não é para nós aqui. É para mim. Tem gente que se acha o dono da igreja. Tomemos cuidado, então, com a nossa vida espiritual. Não se venda. Seja fiel a Deus. Trabalhe. Deus vai cuidar de você. Invista na obra de Deus. Tem gente tão preocupada, tão ansioso com o seu futuro. Não, que depois eu posso passar fome, minha família vai passar fome, eu tenho que pegar o dinheiro da igreja
construir, empregar, ter alguma coisa, para depois eu estar tranquilo na minha velhice. E lá em cima, será que você chega? Talvez você consiga conquistar aqui embaixo muita coisa realmente. Mas e lá em cima? Será que você chega? O importante é lá. Aqui é passageiro. Acaba rapidinho. Então cuidado com a sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual, do seu contato, da sua intimidade com Deus. Seja paciente, espere no Senhor. Ele não vai deixar você passar fome, não se preocupe. Fique tranquilo. Eu tenho essa experiência hoje comigo na minha vida. Estou 10 meses aí desempregado e sempre Deus tem me abençoado. Às vezes eu acordo de manhã, dá uma vontade de comer um bolinho, não tem dinheiro. Quanto que é o bolinho? R$10. Não tem. Nós oramos, daí a pouquinho eu vou lá, abro no celular lá, o aplicativo do banco, olho, R$10. Pronto, agora eu já tenho. É assim, estou vivendo desse jeito. Às vezes chega lá, o cartão de crédito vai vencer amanhã. Jesus, o cartão de crédito é tanto para vencer. Chegamos no dia, olhando, apareceu o dinheiro para pagar. É assim. Deus cuida de nós, Ele sabe que nós precisamos. Se a gente for fiel a Deus, se a gente estiver fazendo a obra de Deus, estiver sempre orando, jejuando, lendo a Bíblia, ganhando almas, não se preocupe. Deus vai estar olhando, sabe de tudo, vai cuidar de nós, não se preocupa com isso não. Não se preocupe mesmo, Deus está no controle. Seja paciente. Então cuidado quando Deus lhe der uma ordem, faça isso que Deus mandou. É isso. Olha o Saul. Não era a área dele fazer os sacrifícios. Ele acabou invadindo a área do outro. Então, faça isso. Saiba o que é para você fazer, o que é para o outro fazer. Então, deixa o outro fazer o dele, você faça o seu. E confie em Deus, que Deus vai cuidar de você, vai sustentar você e sua família. No tópico 2, deixe de lado toda dissensão. Se em uma igreja há brigas e divisões, isso mostra que os crentes são carnais. 1 Coríntios 3,3. Quem é guiado pelo Espírito não incentiva e nem faz parte de discussões e contendas. Quantos ministérios já foram despedaçados e as ovelhas dispersadas por causa de contendas? Paulo, em Romanos 16:17, exorta os crentes a ficarem atentos àqueles que estavam promovendo dissensões e escândalos, a fim de se apartarem deles. Não se associe com aqueles que promovem disputas. Siga a recomendação de Paulo e fuja destes. Onde há dissensões, não existe vencedor, pois todos saem perdendo. Jesus diz que todo reino dividido não subsistirá. Por isso, tenhamos cuidado. Mateus 12:25. Ser paciente e manso não é um sinal de fraqueza, como alguns erroneamente acreditam. Mas paciência e mansidão são exemplos de força e maturidade. Então, olha só, isso acontece muito nas igrejas. Brigas, discussões, dissensões, separações, muitas vezes escândalos. E aí existe o quê? Divisões, e aí é prejudicada a igreja, é prejudicada a obra de Deus. Então, devemos tomar todo cuidado com isso. Se no passado isso aconteceu com você, como aconteceu já comigo, então nós temos que fazer o quê? Temos que consertar, temos que evitar daqui para frente, lutar para que não aconteça. Então o que nós temos que fazer? Mesmo que as pessoas nos ataquem, nos persigam, aí fofoquem a nosso respeito, falem mal, façam de tudo, nós vamos aprendendo com o dia a dia a sermos pacientes e esperarmos que Deus resolva esse problema. E nós não vamos mais o quê? Tentar resolver nós mesmos. Não vamos enfrentar as pessoas, discutir, brigar, nada disso. Vamos agora o quê? Esperar em Deus a solução. E Deus vai trazer a solução. Então deixemos Deus lutar por nós. Ele é que vai decidir o que fazer, como fazer. Então, nós temos que fazer o quê? Sofrermos calados. Deixa o mundo perseguir, falar, tal. Deixa para lá.
nós vamos fazer o quê? Vamos cuidar daquilo que Deus mandou que nós cuidemos. Olha lá os apóstolos. As pessoas discutiam, brigavam lá por causa da alimentação. O que eles fizeram? Foram entrar no meio para resolver? Não. Disseram, vocês escolham aí as pessoas entre vocês e pronto, resolvam. Nós vamos cuidar do que nós temos que cuidar. Nós vamos orar, vamos estudar a palavra de Deus e vamos fazer a obra de Deus. Estamos ocupados com as coisas de Deus. Essas coisas aí humanas, essas coisas aí normais do dia a dia, coloque alguém para cuidar aí. Nós temos que cuidar das coisas de Deus. Então, muitas vezes nós estamos assim, estamos muito cuidando das coisas materiais, ocupados demais nas coisas materiais. E naquilo que nós deveríamos nos ocupar, que é as coisas espirituais superiores, nós não estamos nos ocupando com elas. Então, aquele que é paciente, é manso, tal, esse é que realmente está sendo forte, né? O impaciente está sendo fraco. Então, notemos isso, né? Não vamos, então, andar aí com essas pessoas que vivem em discussões, em dissensões, em brigas. Nós temos que viver a nossa vida espiritual em paz e estarmos ocupados fazendo a obra de Deus. Tópico 3, evitando o partidarismo. Em toda forma de partidarismo, existe sempre interesses que visam apenas o bem de alguns. O partidarismo quebra a unidade da igreja e impede a presença de Deus. Jesus não morreu na cruz por uma igreja dividida, mas para formar um só corpo, a fim de que os perdidos possam se voltar para o Pai. João 17, 21. Que venhamos a fazer todo o possível para manter o vínculo da paz e não deixar que as disputas e partidarismos venham macular a igreja do Senhor. Então, o partidarismo é aquilo, partido, né? A igreja, então, existe muito isso hoje. Existem os grupos que estão separando a igreja e a obra de Deus perde muito com isso. É uma divisão. Cada grupo quer fazer uma coisa diferente, quer aparecer mais do que o outro, mas sempre estão fazendo alguma coisa em benefício próprio daquele grupo. Não é em benefício do corpo. E Jesus não está dividido. Existe um corpo e a cabeça é Jesus, está no comando. E todos estão no mesmo corpo fazendo a mesma obra, que é o quê? Ganhar almas. É para isso que nós estamos aqui na Terra. Então, uns devem apoiar os outros, devem ajudar uns aos outros. Muitas vezes a gente vai na igreja e chega lá, aqui o que é? Não, nós vamos fazer aqui um congresso de escola bíblica dominical. Aí o outro grupo diz, não, nós somos aqui da banda. Nós não participamos desse departamento. Os outros dizem, não, nós somos aqui jovens, nós vamos aqui passear nesse dia, fazer um retiro. Imagine. Então fica dividida a igreja. Deve ser o contrário. Todos devem se unir, vamos apoiar esse trabalho, vamos estar todos lá, vamos trazer mais gente. Porque quando nós fizermos a nossa festa aqui, então eles também vão nos apoiar. É assim que funciona. Todos unidos no mesmo objetivo. Todos tendo aí a mesma visão. Ganhar almas. Imagine, essa vez nós fomos em São Paulo, 51 almas. Você sabe o que é isso numa congregação? Uma congregação de 300 pessoas. É quase o quê? Crescimento de 20%. Veja só, num fim de semana só. Tem gente que fica assim admirado. Veja só, eu estive em Divinópolis, Minas Gerais, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Lá tinha 7 congregações. Nós abrimos 7 congregações em 1 ano e 2 meses. A igreja dobrou. Foram 630 almas em 1 ano e 2 meses que nós ganhamos ali. É claro, tudo pela graça de Deus. Mas olha só. É possível, é possível. Por que a igreja não faz? Porque estão ocupados demais, presos às coisas materiais, ocupados demais em divisão, em discussão, em brigas, ocupados demais em pegar o dinheiro para si, não fazer a obra de Deus. Mas é possível. Veja só,
num fim de semana, crescer 20% uma igreja, é uma coisa tremenda. Imagine a sua congregação. Tem aí 2.000 pessoas. Num fim de semana, passar para 2.600, 2.500 pessoas. Imagine. Então, é um crescimento que Deus quer. Não está acontecendo por quê? Falta de Deus, falta de compromisso com Deus, falta de desejo das coisas de Deus, falta do legítimo evangelho. Tenho cansado de dizer, está sendo pregado um falso evangelho, que não existem milagres, não existem curas. Isso é absurdo. O evangelho de Jesus Cristo sempre foi confirmado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que acontece? São homens corruptos que só estão interessados em dinheiro. Então não existe manifestação do Espírito Santo. E aí o evangelho fica aí capenga, um evangelho falso, sem a presença de Deus. Então evite esse partidarismo. Una-se com todos, faça a obra de Deus, ajude a fazer essa obra. E Deus abençoará a todos. Na parte 3 nós temos aí paciência, prova de espiritualidade e maturidade cristã. Tópico 1, paciência até a volta de Jesus. Tópico 2, quando a paciência é provada. Tópico 3, maturidade cristã. Tópico 1, então, paciência até a volta de Jesus. Tiago consolou os irmãos que estavam sofrendo com a opressão dos ricos injustos, afirmando que a vinda de Jesus estava próxima. Se você está sofrendo e enfrentando alguma situação de injustiça, não se desespere, pois em breve Jesus voltará e dará fim a toda dor, sofrimento e injustiça. Tiago 5,7. Um dia todo o sofrimento chegará ao fim, pois o justo juiz voltará para julgar toda a injustiça. Para fazer os irmãos crescerem em esperança e longanimidade, Tiago utiliza também o exemplo do agricultor. O lavrador cultiva a terra e lança nela a semente, mas ele precisa esperar com paciência até que a semente germine, a árvore cresça e apareçam os frutos. Então, por mais que nós estejamos passando por situação difícil, devemos crer que Jesus está voltando. Então, se a gente se desesperar, a gente perde essa volta de Jesus, perde o arrebatamento. Se a gente fizer alguma coisa errada de repente, para achar a solução da nossa maneira, acabamos perdendo o arrebatamento da igreja, que pode ser hoje, pode ser amanhã, qualquer dia, qualquer hora. Então esteja sempre esperando a volta de Jesus, confiando sempre em Deus. Tenha paciência, espere mais um pouquinho, tenha calma. Já já a solução aparece. Todos os problemas, aflições, tribulações, eles têm um fim. Então tenha paciência, espere mais um pouquinho. Jesus está chegando para nos buscar. Ah, mas e se não chegar e eu continuar nesse problema? Veja bem, o agricultor, ele vai lá, cuida daquela terra, limpa a terra, planta, e ele tem que ter paciência para esperar. Vai ter chuva, vai ter sol, tudo a seu tempo. Tem as primeiras chuvas, que são importantes, então vai dar ali o crescimento, vem o sol, ele vai ter que ir lá limpar de vez em quando, capinar ali, tirar as coisas que estão impedindo a planta de crescer, tem que ir cuidando e acreditando, vai produzir. Eu investi aqui, eu plantei, ele vai. Ainda vem depois as chuvas, ali próximo da colheita, ainda vai chover de novo. E ele tem que estar ali confiando em Deus, porque a chuva não pode ser demais, e nem pouca demais, e nem muita. Tem que ser a medida certa, para ter a colheita direitinho. Então ele tem que confiar todo o tempo, ele tem que confiar em Deus. Imagine como é que ele fica. Se ele for impaciente, ele se desespera. Então tem que ser bem paciente, confiando, sempre acreditando. Vai ter sol certinho, vai ter a chuva certinha, vai ter tudo o tempo certinho, vai tudo acontecer certinho, não vai nenhuma praga aqui acabar com a minha plantação. Então ele tem que estar ali confiando e ao mesmo tempo cuidando. E é assim que o crente faz, o tempo todo. Mas está orando, está jejuando, está estudando a Bíblia, está congregando, está fazendo a obra de Deus, enquanto espera que Deus reaja, Deus faça, Deus traga a solução do seu problema. Tópico 2, quando a paciência é provada. Sabemos que existem momentos em que a nossa paciência e fé são testadas, mas quem acredita e aguarda a vinda gloriosa de Cristo não se exaspera. O Senhor prova a paciência e a fé dos seus filhos. Ele provou a paciência e a fé do seu amigo Abraão.
patriarca teve que esperar muitos anos até que a promessa de ter um filho com Sara se cumprisse. Depois ele foi novamente provado quando o Senhor pede que ele lhe ofereça Isaque ao holocausto. Gênesis 22, 2, 3. Se você está sendo provado, não desanime, permaneça firme no Senhor. 1 de Pedro 1, 6 e 7. Então olha só, existe a provação de Deus, que é exatamente pelo período que eu estou passando. Imagine, 10 meses sem emprego e sem ter dinheiro guardado. Imagine, eu não tinha carteira assinada, né? Também a justiça marcou para um ano depois que eu saí do emprego para poder julgar minha causa. Imagine, um ano depois. Eu saí em abril, só em abril agora que vai ser julgada a causa. Um ano, por incrível que pareça. Então, veja só, durante todo esse período, o que acontece? Eu preciso confiar inteiramente em Deus e Ele vai enviando ajuda, vai chegando lá na nossa conta aquilo que nós precisamos no dia a dia. Nunca veio sobrando, mas também não veio faltando. Deus manda exatamente aquilo que nós estamos precisando. Olha só, isso é maravilhoso. Então existe o quê? Um período de provação. Antes eu viajava muito, tinha muitas agendas, né? E tinha um emprego também. Eu não cobrava para pregar em lugar nenhum, eu tinha meu salário e tinha muita agenda. Agora que estou sem o emprego, porque o patrão me mandou embora devido a essas viagens que eu fazia exatamente por isso, aí as agendas que deveriam aumentar foi diminuir, quase que sumiu. Isso é o quê? É um problema de provação, porque o certo seria aumentar, né, as agendas para a gente estar recebendo alguma ajuda, alguma oferta dos irmãos para poder nos sustentar e a família. Minha filha foi para a África como missionária, então na hora que eu mais precisei também não tinha. Então Deus mandou exatamente o que eu precisei. Também não passei fome, não passei necessidade. Deus cuidou de mim e da minha família até agora. E, claro, vai cuidar para sempre. Então veja só, a provação é isso. Você de repente aprende a confiar inteiramente em Deus. Não é mais na sua força, no seu braço, no seu emprego, no seu salário. Você confia inteiramente em Deus. A provação nos ensina isso. Então, veja isso. Isso é um treinamento de Deus. Ele vai fazer isso para quê? Para que nós possamos confiar inteiramente nele, depositar nossa confiança inteiramente nele. Veja só, sermos totalmente dependentes dele. Não é nossa força, não é nossa capacidade, é ele. Então se antes a gente dizia, não, eu tenho meu emprego, eu tenho meu sustento, eu tenho meu dinheiro, eu não preciso de dinheiro de Deus. Muitas vezes a gente fala isso, não sabendo nem que é Deus mesmo que estava sustentando a gente, cuidando da gente, deixando a gente naquele emprego. Muitas vezes nós fazemos isso. Então Deus vem nos mostrando que é Ele que está no controle, é Ele que cuida de nós. Nós devemos ser dependentes totais dele. E é assim que nós temos que fazer. Mas saiba que a aprovação tem um tempo para acabar. E aí vem o quê? A bênção, a bonança de Deus. Porque nós já aprendemos a confiar inteiramente em Deus. Então Ele pode cuidar de nós, pode nos abençoar de uma tal maneira que nós também vamos ser abençoadores das outras pessoas. Glória a Deus. Tópico 3, maturidade cristã. A paciência é uma característica da maturidade e do crescimento espiritual. O crente que não ora, não jejua e não medita na palavra de Deus, não pode alcançar a maturidade cristã. Sem disciplina, o crente permanece imaturo. Infelizmente, muitos estão sofrendo de raquitismo espiritual. Estes, além de não experimentarem o desenvolvimento espiritual saudável, estão sempre envolvidos em confusão, pois são impacientes. O crente maduro permanece firme diante das perseguições e aflições. Tomemos como exemplo os profetas do Antigo Testamento, pois alguns deles sofreram terríveis perseguições por causa do nome do Senhor. Jeremias muito sofreu, mas permaneceu firme, não perdendo sua esperança e crendo nas misericórdias de Deus. Veja aí Lamentações 3, 21 e 26. Então, quando o crente é impaciente, isso quer dizer que ele é imaturo. Olha só. Então temos que viver pacientemente,
temos que esperar em Deus as coisas, a solução, né? Temos que estar totalmente unidos em Deus e sempre em comunhão com Deus. Como é que nós mantemos? Todo mundo sabe o que ele deve fazer para manter comunhão com Deus, para estar bem. 3 coisas simples que todos já sabem. O que é? Orar, meditar na palavra de Deus e jejuar. E, enquanto faz isso, o que está fazendo? Está evangelizando, está ganhando almas. Porque não adianta nada ter uma vida infrutífera. Você pode estar estudando a Bíblia, você pode estar orando, você pode estar jejuando, mas se você não está fazendo nada no reino de Deus, não está produzindo nada, o que adianta? Isso é egoísmo, né? Então nós somos canais de Deus para abençoar os outros. Então saiba disso, não é só isso, né? Então a vida cristã, abundante, cheia do Espírito Santo, produz almas, abençoa as pessoas. Então nós somos canais de bênçãos. Deus usa-nos para abençoar os outros. Levando o quê? Levando salvação principal. O maior milagre que existe é a salvação. Depois, tem aí as curas, né? Tem aí as mensagens de Deus para as pessoas. Então, o Espírito Santo vai nos usar nos dons espirituais para abençoar as pessoas. Nós somos canais de Deus para isso. O principal é a salvação das almas. Mas existem tantas bênçãos que o povo de Deus deixa de receber porque as pessoas não amam as outras pessoas, não desejam o bem das outras pessoas. Então, nos ocupemos em abençoar as pessoas. E sermos canais de Deus, levando a salvação, mas também levando cura, levando libertação, levando um aconselhamento, né, uma visita. Então, nós temos muita coisa para fazer na obra de Deus. Faça isso. Então, o crente maduro ele vai permanecer fiel a Deus, fazendo a obra de Deus, mesmo passando por problemas. Nós temos um exemplo aí de um profeta, né? Os profetas sofreram muito. E o profeta Jeremias, por exemplo, que sofreu demais por causa das mensagens de Deus que ele tinha que entregar, principalmente ao rei. Imagine. Então, ele não se vendeu. Ele não trocou a mensagem para agradar, mas ele levou a mensagem do jeito que Deus mandou dar. Mesmo sabendo. Pode olhar lá, se você ler, você vai ver. Ele já sabia que ia ser maltratado, que ia apanhar, que ia ser lançado na cova. Já sabia de tudo isso. Mas mesmo assim ele entregou a mensagem correta. Até o final ali, ele sempre estava ali e dizia, o rei disse, não, pode dizer, Jeremias, pode dizer, eu quero saber. E ele entregava a mensagem certa, a mensagem do juízo de Deus sobre Israel, mensagem de Deus sobre a vida do rei, e ele nunca trocou a mensagem, mesmo sabendo que ia apanhar, que ia sofrer por causa disso, mas ele entregava a mensagem correta. Então não se venda, não se venda. Fale aquilo que Deus mandou falar, faça aquilo que Deus mandou fazer, seja fiel, paciente, não se preocupe, Deus sabe de tudo, está no controle de tudo. Conclusão, que venhamos crescer em graça e sabedoria, buscando desenvolver o fruto do Espírito e deixando de lado toda discussão e partidarismo, pois em breve o Senhor Jesus voltará. Os que primarem por uma vida cheia do Espírito Santo receberão o seu galardão. Cultivemos o fruto do Espírito. Então vamos crescendo cada dia mais em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, fazendo a obra de Deus, evitando de todas as maneiras. Nós temos que fazer tudo para evitar o quê? As dissensões, o partidarismo, né? Evitar esses males. Então, vamos fazendo a obra de Deus e vamos, de todas as maneiras, barrar isso na nossa vida. Então, nós sabemos que vai acontecer, a gente sai, a gente fala outra coisa. Então, vamos vigiar aí para a gente poder melhorar cada dia mais a nossa condição espiritual, nossa comunhão com o Espírito Santo, nossa proximidade com Deus, para Ele poder nos usar cada dia mais. Então vamos aí, evitando de toda maneira, toda dissensão, toda briga, discussão, intriga, né, partidarismo. Vamos evitar isso e vamos nos unir ao corpo de Cristo e fazermos a obra de Deus. Nós queremos convidar você agora, que está nos ouvindo, para que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador
Você acredite, Ele levou na cruz do Calvário nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, e Ele ressuscitou, está vivo. Se você crer nisso, se você aceitar isso, você aceitar, eu sou um pecador, preciso do perdão de Deus. Jesus, eu acredito que Ele levou o meu pecado na cruz, morreu em meu lugar, ressuscitou, está vivo. Se você acreditar nisso, pedir perdão a Deus agora, você recebe a salvação, na mesma hora está salvo. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, agora aqueles que chegam a Ti. Rebelar la cruz de força que Tu arfadecei. Agrada os fechanai. Agrada-te do Senhor, do sacrifício que Ele fez em seu lugar na cruz do Calvário, porque Ele quer te salvar, Ele quer mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar o seu destino, o seu futuro. Entrega totalmente a vida ao Senhor agora. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, essas vidas. Escreve os seus nomes no livro da vida. Em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que estão buscando o Senhor, ter paciência, acabar, Senhor, com toda briga, discussão, dissensão, partidarismo. Ajuda agora, Senhor, abençoa poderosamente. Ó Senhor, vem com o seu domínio, o domínio do Espírito Santo, para que nas horas que forem solicitadas, nas horas de perigo, os crentes, todos nós possamos saber ali que é o momento de mostrarmos a qualidade do fruto do Espírito, a paciência. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, que nessa hora nós possamos realmente ter paciência, amarmos o nosso irmão, amarmos até o nosso inimigo, orarmos por eles, abençoarmos essas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos. Toca, Senhor, naqueles que estão doentes, enfermos agora, em nome de Jesus. Solta toda enfermidade, toda doença, em nome de Jesus. Toca, Senhor, faz maravilhas nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lembrando a você que quer nos convidar para estarmos aí na sua igreja, está aí o nosso endereço, está aí nosso telefone, está aí o nosso e-mail, nosso telefone e o WhatsApp também. Então você entra em contato conosco, nós temos aí o Telegram também. Então entre em contato e nós estaremos aí na sua congregação, levando a palavra de Deus, levando aí a presença de Deus poderosa para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas sejam salvas, sejam batizadas do Espírito Santo, sejam libertas. Então, nos convide. Aí está então o endereço, o telefone e também o endereço eletrônico, o e-mail. Entre em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja.